de volta com Floripa Ponta a Ponta Entrevista e a gente está recebendo hoje aqui a representante, a coordenadora do Ponto de Cultura Barca dos Livros, lá da Lagoa da Conceição, que está aqui conosco, a Tânia Piacentini. Tânia, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo? Vamos, a Barca tem tanta coisa acontecendo todos os dias que vai ser preciso muito programa. Bom, nós estávamos parados lá na quarta, né, onde a gente recebe as escolas, as 3 visitas, e à noite, ainda na quarta, nós temos um grupo de estudos aberto a todos os interessados que discute a leitura literária, que discute literatura infantil, livro para criança, bons livros, o que é um bom livro, o que não é um bom livro, porque tem isso tudo, existe e as pessoas têm que saber que o mercado de criança, para crianças e para jovens, também publica alguma coisa que não é o melhor para elas. Então, esse grupo toda quinta-feira, toda quarta-feira, aliás, das 19h30 às 21 horas, se encontra para, a partir de leituras teóricas, simples, pequenas ou grandes que são feitas em casa, discutir todos esses pontos relativos à literatura e à leitura de livros para crianças e jovens. Na quinta-feira nós temos um grupo mais antigo do que a própria biblioteca, que é o Quintas Literárias. Nós, quando fizemos a Sociedade Amantes da Leitura em 2003, concomitantemente, nós criamos um grupo de leitura em voz alta. A gente se reúne e lê o livro em voz alta e vai passando para as pessoas que estão no mesmo círculo. E isso porque a gente tinha e tem sempre interesses por determinado livro e o próprio grupo vai ficando. Nós começamos com a Divina Comédia e o grupo esse acabou quase que por interesse lendo os clássicos. Por quê? Porque os clássicos são livros que alguns já leram, outros ouviram falar, outros acham que deve ler, outros só escutam e falam sobre. E aí a gente vai toda quinta-feira, aí nós lemos a Divina Comédia, nós lemos Guimarães Rosa, nós lemos Machado de Assis, nós lemos Shakespeare durante 2 anos praticamente, as traduções. E agora a gente está lendo a literatura latino-americana, o realismo fantástico. E é sempre o mesmo grupo? O mesmo grupo e pessoas que vêm, aumenta, sai quando não querem aquele livro, querem outro. Nós vamos começar, nós estamos terminando a leitura de Otávio Paz e vamos começar, aí nós vamos dar um pulo da América para a África. Olha. E vamos ler Mia Couto. Nós vamos ler um livro que se chama A Confissão da Leoa. Tá? Ver as aproximações do realismo fantástico com o Mia, que é um grande escritor moçambicano. Então a gente vai fazer uma pausa do lado de cá e vai fazer uma visita à África. Olha Isso só. É toda quinta-feira também, das 19 às 21 horas. Além disso, a Barca tem, nos outros dias, um encontro com o autor ou uma atividade para crianças nos sábados à tarde. Por exemplo, passeio de barco. No segundo sábado de cada mês, sempre, todo segundo sábado, tem um passeio de barco na lagoa. Que às vezes se confunde um pouco, né? O pessoal fala assim, eu vou lá na Barca dos Livros. Exato. Aí não sabe se é no passeio. Se é no passeio, ou se é numa barca, ou se é na biblioteca. Mas o passeio é no barco, na barca. Por que ela se chama barca e não barco, né? Porque é por causa da Barca da Costa. Quando eu fui morar na Lagoa, sempre a gente dizia, vou pegar a barca para ir para a costa. Voltei de barca. E aí, Barca dos Livros. E a ideia mesmo é ter um braço itinerante. A Barca foi criada com a ideia de ter o porto, que é o porto de leituras, onde nós estamos, e ter também um braço itinerante, que seria
uma embarcação. Uma biblioteca móvel. Uma biblioteca móvel que fosse até a costa, que fosse até a Barra. A ideia, no princípio, a gente sonhava só com esse barco. Mas hoje em dia... Eu lembro das atividades que eu fui lá na Barca no começo, falava-se muito. A ideia era muito fazer só um barco-biblioteca. Mas com o tamanho que nós atingimos, é inviável manter 12, 13 Ia ter que mil ser um livros. navio. É um navio. Então a gente se contentará com uma pequena embarcação que vai sair do nosso porto para ir navegar pela lagoa, e isso é a segunda fase do nosso projeto. Nós precisamos ainda ter uma sede própria, etc, etc, né? Uhum. Mas, além disso, tem, no segundo sábado, então, sempre o passeio de barco. São 2 passeios, 1 hora dentro da Lagoa da Conceição, não vai a nenhum porto. A gente navega 10 a 15 minutos, para o barco, desliga o motor, e ali tem uma sessão de narração de histórias, música, livros, todo esse encantamento de histórias e de livros e de leitura dentro do barco, no silêncio da Lagoa da Conceição. No último sábado nós temos à noite o sarau para jovens e adultos. Temos às sextas-feiras, às vezes, um encontro com o autor. Um escritor é convidado para falar sobre sua obra. Se é livro infantil ou juvenil, a gente faz no sábado à tarde, num sábado à tarde. Uhum. Então, tem todas essas atividades, além das coisas que são as mais propiciadas pelo Ponto de Cultura, que são as nossas oficinas. Só esse ano de 2013 nós fizemos, e vai ter ainda a 10ª agora no final do mês, nós fizemos 10 oficinas bancadas pelo Ponto de Cultura, sem nenhum custo para os participantes. O Ponto paga o oficineiro. Agora está havendo uma oficina de fotografia. Nós tivemos oficina de formação literária para agentes comunitários, tivemos uma oficina de coisas da internet, com o Diego de los Campos, para jovens e adultos. Então, tivemos 10 oficinas, vamos ter a 10ª agora em setembro ainda, só com as atividades do Ponto de Cultura. Uhum. E essa oficina, essa última que vai ter agora, vai ser sobre o quê? Narração de histórias. Vai ser a última narração de histórias com a Aline Maciel. Já tem lista de espera porque as vagas já foram preenchidas. E é uma coisa muito interessante, a gente... Narração e contação tem diferença? Não. É que contação de histórias acabou ficando como um termo mais usado. Mas, na verdade, é uma narrativa, é uma narração. Uhum. Eu uso indistintamente como sinônimo. Uhum. E o Sérgio Belo ainda participa lá do Sarau? Sérgio Belo, do Sarau, ele é que coordena o Sarau, ele criou os Saraus, ele coordena, convida outros. O grupo das terças-feiras sustenta o Sarau junto com ele, porque é o grupo que faz toda a preparação. O Belo traz outros convidados. Então, são 7 anos também de Sarau. Essas atividades semanais, elas são gratuitas? Como é que é essa? A maioria delas é gratuita. A grande maioria é gratuita. Esse grupo de leitura em voz alta, nas quintas-feiras, a gente cobra R$5 por participante e para água, luz, telefone, também simbolicamente. O passeio de barco custa R$5, porque nós também pagamos o barco. Nós alugamos o barco ali da cooperativa, né? Então a gente repassa. Às vezes, quando nós temos uma convidada, um convidado para um espetáculo, como teve uma narração de histórias com origamis, a convidada era de São Paulo, a gente cobra R$5 de ingresso para os que vão assistir no sábado à tarde. Uhum. Então, o custo maior da barca, de vez em quando, são R$5. Uhum. E às vezes 10 o sarau à noite,
quando nós temos, além dos narradores, um músico, um grupo, como nós já tivemos o Gafieira Light tocando, nós tivemos vários grupos que vão fazer o sarau, aí ele vira litero-musical. Olha, fica que legal. muito Também tinham os jantares culturais que vocês faziam, os jantares né? culturais no outro endereço, porque a gente tinha uma boa cozinha e um bom café, né? E isso agora a gente está só como biblioteca mesmo. Isso faz falta mesmo. Isso é uma coisa que eu queria tocar. Vocês trocaram o endereço, né? Porque muitas pessoas que já conhecem a Biblioteca Barca dos Livros sabem que a biblioteca era ali no Trapiche da Lagoa. Agora vocês estão em outro endereço. Nós estamos dentro do Lagoa Yacht Club. Nós tivemos que deixar aquele ponto que era perfeito para nós, porque o aluguel ficou caríssimo. Ficou inviável, tanto que a casa ficou 1 ano sem alugar. E nós alugamos agora um espaço dentro do Lagoa Yacht Club. Mas as pessoas que vão à biblioteca têm acesso livre no Lagoa, no LIC. Basta dizer que vai à barca, o pessoal da portaria deixa entrar, as pessoas que fazem a carteirinha mostram a carteirinha na portaria, e tem acesso ao nosso espaço e também à área livre do clube. Também. Por exemplo, as crianças... Acaba agregando, né? Está agregando. As crianças nas quartas-feiras, todos eles adoram fazer também isso, porque vira um passeio, né? Uma criança da armação, de ingleses... Nós recebemos de toda a ilha, de São José, chega num ônibus fretado pela escola, entra na biblioteca, passa 45 minutos a 1 hora conosco, sai pela porta dos fundos e vai para o parquinho brincar. Ou, se é um dia bonito, vão fazer um lanche sentado embaixo das árvores do LIC. Então, o LIC proporciona essa possibilidade para nós. É muito interessante ver a integração que as crianças fazem com esse espaço, o que é muito bom também para se perceber que o livro, a leitura, também é um brinquedo, também é um momento de prazer junto com um parquinho, onde eles têm acesso para brincar. E desassociar daquela ideia de leitura obrigação, né? De leitura chata, tudo mais. Então a gente casa muito bem nesse espaço por causa disso. Nesse ponto a gente está muito melhor situado. Só que, infelizmente, as pessoas acham longe ir a pé do centrinho da Lagoa para o LIC. Que ali no centrinho estava, né, bem central, ali no meio. Na passagem. A biblioteca já ia ali. É bom que ela esteja no mesmo espaço que tem a padaria, a farmácia, o café, tem tudo. Mas também dá para caminhar 10 minutos e ir à Barca dos Livros e passar algumas horas com a gente. Claro. Esse projeto é maravilhoso, né? E agora o nosso tempo está acabando. Mas olha só. Foi muito rápido. Para finalizar, assim, queria saber que você deixe assim, um recado para os nossos telespectadores e também fale o endereço de vocês na internet. A gente depois vai colocar essas imagens, né, de todo esse material que você trouxe. Os nossos livrinhos, aqui estão o programa da Barca. Bom, nós temos o site www.barcadoslivros.org, temos no Facebook, Biblioteca Barca dos Livros, e a gente tem mensalmente, para quem vai na biblioteca, um folder com a nossa localização no Lagoa Yacht Club, que é a Hipólito do Vale Pereira 620, lá na Lagoa. E o nosso telefone é 3879-3208. E nós estamos na biblioteca de terça a sábado, das 14 às 20 horas. Então... E de braços abertos para receber pessoas de todas as idades, porque há livros para todos os leitores e as pessoas também são pais, também são mães,
também são professores. Toda essa gente que lida com livro, com leitura, tem o que encontrar de bom, de atualizado, de bonito na Biblioteca Barca dos Livros. O nosso tempo está se esgotando, mas antes eu quero ainda mostrar essas publicações aqui que a Tânia trouxe para nós, que foram publicações da Barca, né? Da Barca. Em parceria com a Barca, com pessoas da Barca. Em parceria com o Sesc e em parceria com a editora Peirópolis de São Paulo. Trabalho de nossos amigos e sócios, o Tabajara Ruas, escritor e cineasta, traduz para a gente diretamente do dinamarquês textos do Andersen, porque nós não falamos que a Barca faz o Abril com livros, para comemorar Andersen, para comemorar Lobato, para comemorar um escritor. E esses ilustradores também são de Florianópolis. Aqui é o Lindote, que fez o nosso Patinho Feio, e nesse outro é a Jandira Lorenz. Então são produções nossas, em parceria, esse primeiro com o Sesc, e esse com uma editora de São Paulo. Inclusive, ela trouxe uma notícia inédita aqui pra gente, né? Que parece que foi o Tabajara Ruas, né? Que fez essa tradução do O Perseverante. É a primeira vez que é editado o adjetivo perseverante num livro. Porque a gente conhece o livro Soldadinho de Chumbo, mas não conhecemos como O Perseverante Soldadinho de Chumbo. Exatamente, isso é fundamental. Há uma diferença, né, entre colocar o perseverante soldadinho ou só o soldadinho de chumbo. Com certeza. É um adjetivo que faz toda a diferença. Isso foi realmente uma coisa inédita na edição brasileira, que o Tabajara fez questão, ele sempre falava nisso. Eu digo, então vamos fazer, claro que vamos fazer com o Perseverante. Olha, muito legal. Então eu quero agradecer em meu nome, em nome da nossa coordenadora Mig também, a presença de vocês aqui no nosso programa. Nós agradecemos também, que é muito bom divulgar a biblioteca e convidar as pessoas para participarem disso, porque a grandíssima maioria dos que trabalham conosco são voluntários. Então nós aceitamos voluntários para o atendimento, nós aceitamos voluntários para a catalogação, nós aceitamos voluntários para vários trabalhos na biblioteca. Né? Nós não temos equipe paga, nós todos trabalhamos por esse amor aos livros, até que a gente consiga realmente criar uma estrutura definitiva e criar uma equipe que leva a biblioteca à frente sem essas modificações, mudanças e tudo mais que a gente é obrigado a fazer quando não tem uma equipe de funcionários fixa. É um desafio, né, Tânia? É um desafio. Mas que com esse grande grupo aí de soldados perseverantes, com certeza vão conseguir atingir esse objetivo. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada também. E o Floripa Ponto a Ponto de hoje vai ficando por aqui. Até mais. Música